eu quero ministrar uma palavra para curar a sua alma, amém? Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, pergunta para ela, a guerra vai em paz? Parece um tanto contraditório, né? Quando se está em guerra, não se tem paz. Mas para nós somos diferentes. E hoje eu quero falar isso para você, quero ensinar você que mesmo diante das guerras, você vai viver em paz. Ainda que o exterior se corrompa, ainda que haja guerra, ainda, como diz lá em Salmo 46, coloca o Salmo 46 para mim, por favor. Ainda que o mar, né, vamos ver se eu coloco ali, eu não me lembro, eu gostava, lia muito esse salmo, declarava muito, ele fala sobre isso. Então hoje eu quero ministrar para que você possa tomar posse, porque você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus? Porque essas promessas é para quem é filho de Deus. Mas se você ainda não é filho de Deus, você pode se tornar. É tão simples, é só você falar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Só isso. Eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Olha como que Deus é maravilhoso. Você não precisa de pagar promessa, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa de fazer nada, você só tem que crer e receber, confessar. Amém? Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Próximo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Guerra, luta, tempestade, terremoto, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem. Você tem visto muitas chuvas torrenciais. Agora na Turquia, onde teve um terremoto, agora vem a chuva. Derrubou tudo o terremoto, agora vem a chuva e lava tudo. E se espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Fala de terremoto. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Próximo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fala assim, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Amém? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Quem quer pôr termo à sua guerra aqui? Quem é que põe? Fala assim o Senhor dos exércitos. Quebra o arco aos confins do mundo, né? Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Tem mais um? Aquietai-vos. Aquietai-vos. Descanse o seu coração. Que haja paz no seu coração. Amém? E sabei que eu sou Deus, sou exaltado, volta. Entre as nações sou exaltado na terra. Mais um? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Acabou? Amém. Aleluia. Então é sobre isso que eu quero pregar, ainda que eu nem coloquei esse capítulo todo. Na minha mensagem. Não está na minha mensagem, me lembrei dele aqui agora. Então, o tema da palavra é a guerra vai em paz. Isaías 26, se puder abrir, se quiser abrir na sua Bíblia, no seu celular, versículo 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Conservará em paz cuja mente, pensamentos, está firme em Deus. Porque ele confia em ti. Ele quem? Eu confio no Senhor, amém? Fala assim, eu confio no Senhor.
Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Por que rocha, irmãos? Porque rocha era o exemplo, era a ilustração, era o referencial de maior força que aquele povo poderia ter naquele tempo. Porque não havia se desenvolvido ainda as tecnologias que nós temos hoje, do ferro, do concreto, dessas coisas. Então a rocha era o referencial, ainda é referencial até hoje. Então, aqui nós temos uma promessa maravilhosa, uma promessa fantástica da palavra de Deus. O que é promessa, irmãos? Você já parou para avaliar o que é promessa? É um compromisso. É algo que você faz com alguma pessoa. Eu prometo isso para você. Se quem te prometeu é alguém que é fiel, alguém que cumpre o que fala, o que você sabe? O que você pensa? Vai acontecer. Você não vai duvidar. Eu te peço R$100 emprestado. E eu nunca te dei calote. E falo para você, dia 15 eu te pago. E eu já te peguei dinheiro emprestado outras vezes. E todas as vezes eu paguei. Pode ser R$15.000 também. R$10.000. Para você aumentar o compromisso. Você vai ficar, puxa vida, será que o pastor vai me pagar dia 15 mesmo? Sei não, hein? Acho que ele não vai pagar não, tem dúvida. É desse jeito que você fica? Não. Você tem certeza que você vai receber. Agora, quem é que está prometendo aqui, irmãos? Deus. Se Ele prometeu, Ele nunca falhou. Irmãos, Deus nunca falhou. A história, mesmo a história secular, que tenta ignorar Deus, tenta manchar o nome de Deus, tenta ser contra Deus, é contra Deus, o mundo é do maligno. Eles são obrigados a admitir que Deus não falha. Você vai ver na história. Muitas coisas eles tentam macular a palavra de Deus, mas sempre que sempre que há descobertas, tem se comprovado que a palavra de Deus é fiel, é correta. Então, por que eu estou falando isso logo no início dessa palavra? Eu quero mexer com o seu coração hoje. Eu quero mover, eu quero fazer um reboliço na sua fé aqui hoje. Para que você venha parar de olhar para as circunstâncias. Porque a grande verdade é que nós muitas vezes acreditamos muito mais nas circunstâncias do que na palavra de Deus. Acreditamos muito mais naquilo que o diabo fala do que naquilo que Deus fala. Damos muito mais crédito à palavra de Satanás do que da palavra de Deus. Então, sabe, ser conservado em paz, em descanso, significa você não se desgastar interiormente diante dos problemas. Problemas? Sim, problemas. Nós vivemos dias de angústias, de muitas frustrações. Algo que você sonhava, algo que você desejava e que você acreditou. Estou falando no contexto natural, não aconteceu. Irmãos, o índice de enfermidade, de doenças psicossomáticas, ela tem se multiplicado dia após dia. Angústia, estresse, depressão, pânico. No mundo? Sim, no mundo. Mas infelizmente, tem acontecido muito dentro da igreja do Senhor.
Tem acontecido muito com filhos de Deus, homens e mulheres que são nascidos de Deus. Infelizmente, pastores com depressão, pastores cometendo suicídio. Direto você vai constatar isso na internet, nos meios de notícia. Mas a grande verdade não era isso que deveria acontecer conosco, o povo de Deus. Você é povo de Deus? Você é filho de Deus? O que a palavra fala sobre Deus? Que Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus do impossível. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Jesus fala que ainda que você morra, você viverá. Você sabe qual que é o seu maior medo no final de tudo? Na ponta de tudo, qual que é o seu maior medo? Morte. Você tem medo da morte. Eu brinco com os irmãos, falo, você tem medo de andar de avião? Não, você tem medo do avião cair e você morrer. Então, Deus, Ele é um lugar de abrigo, Deus é um lugar de refúgio, como nós lemos ali em Salmo 46, para os seus filhos. Irmão, olha aqui para mim, você tem um lugar de abrigo, você tem um lugar de refúgio. Você tem um lugar para se esconder. Hora que a coisa está feia, hora que vem a tempestade e você acha que vai tudo ser carregado, entra nesse abrigo. Entra lá dentro, fecha a porta, fala, Senhor, é nós dois aqui agora. Lá fora a tempestade está feia. A guerra está terrível. Mas está nós dois aqui. E nós dois aqui nós temos paz. Vamos conversar um pouco, Jesus. Amém, irmãos? Todo crente tem que ter o seu lugar de refúgio. Porque se você não tiver um lugar para se refugiar, você vai estar no meio da guerra. No meio da guerra você vai levar um tiro na testa. Você vai sofrer. Sabe, o texto da Bíblia chama de rocha eterna. Sabe, nós precisamos aprender a desfrutar da paz, mesmo no meio da tempestade. Você precisa de ter um lugar de abrigo. Você precisa de ter o seu lugar de refúgio. Se você não tem, hoje você vai fazer. Se você ainda não descobriu, hoje você precisa descobrir isso. É um lugar que pode acontecer qualquer coisa. Como diz o salmista, caiu 1000 lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Amém? Você não será atingido. Por quê? Porque você está dentro do seu refúgio. Você está dentro do seu abrigo. O versículo fala acerca da confiança de uma mente firme. Que indica o quê? Convicção, certeza, não tem dúvida. Jesus fala, se você disser a esse monte, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, será o quê? Feito. Qual que é o problema então? Dúvida no coração. Dúvida no coração. Sabe, essa promessa, ela não significa que você não vai ter problemas. Mas ela diz que você vai ter paz, independente das circunstâncias que está passando à sua volta, ao seu redor. Sabe, irmãos, eu quero falar uma coisa para você aqui muito séria. Pior do que circunstâncias difíceis do nosso lado de fora é você ter um coração perturbado do lado de dentro. A pior coisa que existe é a perturbação do seu coração. Sabe, mesmo antes das circunstâncias se resolverem externamente, nós precisamos
de que o nosso interior venha estar em paz. Porque se isso não acontecer, nós não conseguiremos lutar da forma devida. Da maneira como que tem que lutar. Você vai ter que lutar? Vai. Mas se você não está firme, com a mente no Senhor, um coração firme, você não consegue lutar direito. Você não consegue orar direito. Você não consegue crer direito. Você faz tudo pelas metades. E você acaba não tendo resultados. Ou resultados que você gostaria de ter. Provérbios 24, 10 diz o seguinte: se te mostrares forte no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, quando você se encontra no meio de lutas, de adversidades, o seu verdadeiro problema não é o que acontece na sua volta, mas assim a maneira como você permite que isso afeta lá dentro, lá no seu íntimo, no seu interior. A palavra de Deus nunca é para o exterior, ela é sempre para dentro. Ela nos ensina a reagir interiormente. A resposta, ela começa lá dentro do seu coração. Veja que Jesus ensinou sobre isso, lá em João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Onde é que você vai ter paz? Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Onde é que você está? Em Cristo. Cristo venceu? Sim ou não? Se você está nele, você também já venceu. Olha para o seu problema como um problema já vencido. Pastor, mas já tem 10 anos e não passa. Continue. Uma hora vai chegar o fim disso aí. Amém? Sabe, nada adianta você ficar racionalizando, pensando. Ou seja, você sabe quando que você fica pensando no problema? Você fica pensando aquilo, pensando. Ah, isso vai acontecer. Ah, o fulaninho vai ter isso, aquilo. Ah, isso, meu filho está assim. Ah, meu filho vai ter problema. Ah, minha filha, meu emprego. Na verdade, você está meditando nas suas circunstâncias. Mas o que você deveria fazer? Você deveria estar meditando na palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que me faltará? Porque Ele é o meu pastor. E o Senhor, sabe quem é o Senhor? O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Se Ele pode todas as coisas, eu estou seguro. Eu estou guardado. Eu estou protegido. Amém, irmãos? Nós precisamos nos posicionar. Porque se você não faz isso, a sua mente vira um turbilhão, te deixa cansado, estressado, desanimado. Do jeito que o diabo quer. O diabo quer te abater. A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E quando você permite entrar nessa situação, sabe, o diabo ele fica feliz. Muito bem, é desse jeito que eu te quero mesmo. Estressado, cansado. O alvo dele final é o quê? Te matar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Por que tem tanta gente descrente suicidando, como eu falei aqui? Por causa dessas coisas. Agora, qual que é o problema? Quando nós agimos assim, irmãos, nós estamos andando pela carne. Você é filho de Deus? Sim ou não? Claro que é, eu creio que a maioria aqui são filhos de Deus. Mas você não está andando pelo Espírito. Quem está fazendo cursão sabe disso. Por quê? Porque
ainda que nós nascemos de novo, ainda que agora nós tenhamos uma nova natureza. Olha, irmão, muito cuidado com isso aqui. Olhando aqui, preparando essa palavra, às vezes eu me recorro à internet, eu vi o pessoal explicando. Porque agora você que nasceu de novo, você tem duas naturezas. Mentira. Isso é mentira. Se você viu isso, se você acreditar, hoje eu quero desmistificar isso de você. O velho homem já morreu. Quem morreu não volta mais. Só volta o dia que ressuscitar com Cristo. Então não tem essa história, não, o velho homem renasceu. Renasceu coisa nenhuma. O que acontece com você é que você ainda tem você tem uma carne. O que é a carne? É a sua alma com o seu corpo. Isso é carne. Então o corpo deseja comer muito. A vontade deseja comer muito, leva o corpo para comer. O corpo alia a carne e ali eles fazem você entrar no pecado. Então, nós não podemos andar pela carne, nós não podemos andar por vista, nós temos que andar pela cruz, nós temos que andar pelo Espírito, segundo nós. Sabe, a nossa força, ela não vem de fora, ela não vem das circunstâncias, a nossa força, ela vem de dentro. De dentro de onde? Do seu Espírito recriado, amém? Você nasceu de novo. Quem nasceu de novo aqui? Se você não nasceu de novo, você tem que orar, falar, Deus, eu quero nascer de novo. Eu quero aceitar Jesus de novo. Eu quero tê-lo como meu Senhor. Eu quero passar pela experiência do novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos, o importa você que você venha nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode desfrutar dessas coisas que eu estou pregando aqui hoje. Infelizmente. O homem natural não consegue. O homem que não é nascido de novo, ele não tem isso à disposição dele. Sabe porque veja o que Deus fala lá em Isaías. Ele fala através da boca de Isaías. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, ou seja, a sua força. Mas vocês não quiseram. Isaías 30:15. Ou seja, na tranquilidade, paz, descanso. Na confiança. Confiança é o quê? Crer, com convicção, de não ter dúvida, está a nossa força. Você quer ser forte? Sim ou não? Então, busque a paz interior. Busque confiar no Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero crer. Eu quero crer. Aumenta a minha fé. Não foi o que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe, a paz de Deus no nosso íntimo, ela é uma das maiores armas que nós temos contra o diabo e contra as circunstâncias. Você só vai vencer o diabo e você só vai vencer as circunstâncias se você está vivendo, se você tiver isso dentro de você. Se você não tem hoje, você vai começar a buscar isso. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Sabe, a nossa força, ela vem de um coração tranquilo que não se abate diante de problemas. Então, que tipo de problema que nós temos, que você tem, que todo mundo tem? Olha lá em Gálatas 5,17. Porque a carne milita. Carne. Lembra o que é carne? Fala para mim o que é carne. Corpo e alma. Físico e a alma. Aqui fala que ela milita. Milita é o quê? Faz guerra. Guerra. Contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos de si. Não tem jeito. Por isso que nós temos essa guerra. Paulo fala, eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo. O que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o que eu não quero, eu consigo. Eu acabo fazendo. Por quê? Por causa da carne. Leia Romanos. Você vai descobrir isso. Então o velho homem, ou a velha natureza, já morreu. Amém, irmãos? Morreu. Você pode falar, pastor, morreu nada. Tem dia que me dá uma vontade de pecar terrível. Se eu sou nascido de novo, como é que eu posso ter vontade de pecar? É o que eu acabei de falar para você. É o seu corpo, mas a sua alma, igual que carne. Por que isso? Por isso que nós ensinamos aqui, o corpo tem que ser o quê? Disciplinado. E a alma vai ser transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos
conformeis com este século, mas renovai a vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, nova, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sua alma tem que ser transformada. Mas como é que a sua alma vai ser transformada? Conhecendo a palavra. Trocando aquilo que era do velho homem, que já morreu, mas ficou dentro de você, ficou na sua carne. Hábitos, preconceitos, ensinos errados, tem que ser trocado. Porque você anda conforme aquilo que você acredita, conforme aquilo que você sabe. Por isso que você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia com revelação, com entendimento. Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, você precisa de ter o corpo disciplinado e a sua alma ser transformada. Então quero, quando tiver o jejum, irmãos, não corra do jejum não, o jejum é para disciplinar o corpo. Amém? Mas tem irmãos que quando falam, irmãos, daqui 2 semanas nós vamos ter o jejum, vamos ter que começar o nosso jejum, os irmãos somem da igreja. Desaparece. Simplesmente. Tinha um irmão na igreja que ele acreditava que se fizesse jejum ele ia morrer. Morre não. Não morre não. Você vai ver que o jejum te torna mais sensível às coisas de Deus. E disciplina o seu corpo. Então, por exemplo, você não aguenta ficar sem tomar café? Eu era desse jeito. Não conseguia. Café me dá dor de cabeça, aquela coisa. Uma vez eu fiz o jejum, não vou tomar café nem um dia. Passei, e era o jejum, não é esse jejum de 21 dias não, nosso jejum era 40 dias. Passei 40 dias sem tomar café. Acabou. Aquele domínio do café, da minha carne, acabou, não domina mais. Hoje eu tomo café se eu quiser, se eu não quiser eu fico sem café. Ou seja, meu corpo foi disciplinado pelo jejum. Disciplinado pela leitura da palavra. Você tem disciplina de ler a Bíblia? Você lê a Bíblia todos os dias? Não, é porque seu corpo é disciplinado. Sabe por quê que seu corpo é disciplinado? Seu corpo quer ir no WhatsApp. Seu corpo quer ver televisão. Por que não quer ler a Bíblia? Porque ele é indisciplinado. Então você vai pegar seu corpo e falar, corpo tem aqui, vamos sentar no sofá nós dois aqui, e agora nós vamos ler a Bíblia, tá certo, corpo? Amém? É porque se você não fizer isso, seu corpo não quer isso não, querido. É sem sono, porque o danado do corpo tem isso, né? Tá lá passando um Netflix, lá um filme lá, você passa 3, 4 horas em frente à televisão, aceso. A hora que pega, lê a Bíblia, lê 3 capítulos, começa... Ô corpinho miserável. Entende, irmãos? Precisamos disciplinar o corpo. Isso nem é na minha palavra, estou fugindo da minha palavra aqui, mas acho que é bom você ouvir isso aqui. Aprender a disciplinar o seu corpo. Na medida que você vai disciplinando seu corpo, isso coopera para você buscar as coisas de Deus através da leitura, através da oração, aí a sua alma começa a ser transformada. Coisas que estão arraigadas, falta de perdão, mágoa, rancor, vai sendo estipado, vai sendo lavado. Você vai sendo livre. Por quê? Porque você colocou em prática a palavra de Deus. Só isso. Sabe quando nós permitimos ser cheios de temor, de preocupação, de receio? Sabe o que vai acontecer? A sua carne vai governar. A sua carne vai te conduzir. Aí você vai ficar uma pessoa carnal. Conduzido pela carne. Cheio de mágoas, de rancor, de frustração, de decepção. É só conversar com você que você já percebe. A pessoa, quando ela está cheia da alma, quando ela está cheia da carne, ela está sendo conduzida pela carne, ela começa espontaneamente, aquilo começa a sair dela. Entende? Internamente nós ficamos abalados, nós ficamos feridos, nós ficamos fragilizados. Por quê? Guerra. Guerra. Você é filho de Deus, mas não está vivendo como um filho de Deus. Você está vivendo como uma pessoa natural. Você está lutando as suas guerras de uma maneira natural, na sua força. Guerras espirituais, se luta com armas espirituais. Aí você está vivendo uma guerra espiritual, você quer usar coisa natural, não vai funcionar. Você está agindo igual o ímpio anjo, aquele que não conhece a palavra de Deus.
Irmãos, e o grande resultado disso, o maior problema, as consequências disso, quando nós vivemos dessa maneira, você já deve ter visto, está passando constantemente aquela guerra da Ucrânia, e às vezes tem aqueles vídeos. Você já viu como é que ficam as cidades? Depois de uma guerra? O que você vê ali? Escombros, destruição, casas derrubadas, ruas, pontes, tudo, só entulho. Só vê destruição. Sabe, olha aqui para mim, que eu vou falar para você aqui agora. Se você vive nessa guerra, dessa maneira, quando Deus olha para você, que Deus vê em você só destruição também. E a gente mesmo. Você olha para as pessoas, você vai conversar com as pessoas, você só vê escombros, entulhos, fumacinha levantando ali da cabeça dela. Por quê? Porque está vivendo a vida natural. Entrou no jogo do capeta, do diabo, que é levar você a viver uma vida na carne, ser conduzido pela carne. Sabe, guerras internas nos machucam igual ou mais que guerras externas, ou a guerra por fora. Muitas vezes alguém vem e fala alguma coisa para você, né? Fala, puxa, tio Anderson, você é de muito mau gosto. Olha que calça feia que você veio para culto. Falei muita coisa? Depende da maneira como ele ouviu. Ou seja, isso pode simplesmente passar, ou ele pode ir para casa. Puxa vida, pastor mal educado. O que o pastor tem a ver com a minha vida? Eu uso a roupa que eu quiser usar. Ele não sabe que eu não podia comprar outra calça mais nova, uma calça melhor? Ou seja, ele entra numa guerra lá dentro. Lá dentro, está travando uma guerra. E eu aqui totalmente em paz, às vezes eu fiz até uma brincadeira com ele. Mas ele está morrendo lá na casa dele. Está a ponto de fazer uma loucura. Porque o pastor criticou ele. Ou fez uma brincadeira com ele. Muitas vezes até uma brincadeira. Percebe como é que esse negócio é terrível? A guerra interna, como que ela é complicada? Porque muitas coisas que você vive em guerra, realmente não é guerra. É que você tomou aquilo como guerra. Aprenda a não absorver essas coisas. Tem coisas que não é para você ficar pensando, não é coisa para você ficar discutindo com você mesmo. Tem uma pessoa lá perto de casa, e não é normal não. Às vezes ele passa lá. Eu quero falar para você que você é isso, que você é aquilo, não sei o quê. Aí ele muda a voz. Não, mas não é assim não sou aquilo. Não. Ele fica brigando com ele. Numa altura. Um dia eu saí lá fora. Cara, não é normal. Ele está brigando com ele mesmo. Às vezes você faz desse jeito. Quantas vezes você está brigando com você mesmo? Então isso é a guerra interna. Ela te machuca muito mais com o que eu falei, o que aconteceu. Às vezes um prejuízo que você teve, um celular que você perdeu. 2 meses depois você compra outro. Teve um prejuízo? Teve, mas logo você compra outro. Mas quando alguém te ofende, você aceita a ofensa. Porque muitas vezes as pessoas não têm poder de te ofender. As pessoas não têm poder de machucar. É você que permite isso. As circunstâncias não podem te ferir. É você que permite a ferida. É você que aceita. Se você não quiser, não recebe. Você pode falar o que você quiser para mim. Para mim, o que você falou, entra no ouvido e sai no outro. Entende? Um exemplo. Aí a pessoa vem para te ofender. Eu vou ofender, porque a pessoa vem enviado do diabo, né? Vou falar uma coisa para você. Quero ofender a Jéssica. Quer falar alguma coisa que vai provocar ela. Aí ela vem e fala, Jéssica, isso. Ah, é mesmo? Ah, tá certo, legal. Acabou. Desarmou as bombas de Satanás. A granada, o campo minado dele falhou. Não explodiu. Por quê? Porque você está andando no Espírito.
Porque você ouve a voz do Senhor. Você anda segundo a palavra de Deus. Olha, com relação a essa guerra interna, Paulo falou sobre isso num momento de grande luta pela qual ele passou. 2 Coríntios, capítulo 7. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, olha para você ver, olha o que Paulo fala aqui. A nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Não é isso que muitas vezes nós passamos? Diante das circunstâncias? Quando alguém consegue nos ferir? Quando o diabo consegue te laçar por um momento, por uma guerra, por uma discussão, um relacionamento, por um problema que acontece com seu filho, que acontece com seu marido, que acontece no seu emprego? É isso. Paulo afirmou que tanto lutava com os combates de fora, como com os temores de dentro. O medo, a preocupação, são aliados dos inimigos externos que nós temos. Sabe, essa guerra você não vence. E qual que é o grande problema? Ela tira a sua força. Se você se permite entrar nessa guerra. E esse poder, isso pode, inclusive, te levar à morte. Olha, vê o que Jeremias fala lá em Lamentações 1:20. Olha, Senhor, quanto estou angustiado. Turbado está minha alma. Identificou isso aí em você, alguma coisa assim? O meu coração está transtornado no meio de mim. Ai, pastor, tenho tido taquicardia. Meu coração está terrivelmente. Aí eu falo, porque gravemente me rebelei. Fora, me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Então, o profeta, ela admite que o que entrou em seu íntimo foi o mais daqueles sentimentos que ele estava tendo. Porque quando você deixa esses sentimentos aflorar, esses sentimentos ser conduzidos, e você não reter isso, sabe, o que vai acontecer é que isso pode te levar à morte. Morte. Você acha que alguém comete um suicídio de uma hora para outra? Ele está lá no apartamento dele, sabe uma coisa, eu vou morrer. E pula lá de cima. Você acha que é desse jeito que acontece? Não. Antes tem uma guerra terrivelmente sendo travada dentro dele. Ele perdeu uma empresa que ele lutou a vida toda para ter aquela empresa. A razão de vida dele acabou. Ele fala, minha vida agora não serve para mais nada, eu vou morrer. E o diabo fala, morre mesmo. Boa coisa que você vai fazer. E ele fica, pensa. Então ele leva... Tem gente que às vezes, ele fica sabendo, ele dá sinais, ou ele comenta, minha vida não presta mais, acho que eu vou suicidar. Você já ouviu isso? Já ouvi demais. E muitas vezes a gente não leva a sério. Tem uns que quer chamar atenção, mas tem gente que o negócio está feio mesmo. Você não sabe quem é que está falando? O que ele está falando está certo? Então é melhor você ir ajudar logo. Uma vez, eu morava em Goiânia, e meu irmão conheceu um rapaz lá, o parente dele lá, acho que o pai dele, colocou na cabeça que queria cometer suicídio. E eu nem me lembro mais as razões pelo qual ele quis cometer suicídio. Sei que ficava em torno de uns 100 quilômetros de Goiânia. Eu peguei meu carro, fui lá orar com esse homem. Orei com ele, evangelizei, preguei a palavra, tudo. Mas a religião impediu eles que realmente buscassem verdadeiramente o Senhor. Eu aconselhei eles, olha, leva ele para uma igreja que a base seja Cristo. E, infelizmente, o ego, ou seja, o diabo também, entra nisso, não levaram. Um mês depois ele cometeu o suicídio. Fiquei frustrado, porque eu saí de Goiânia, fui lá, orei com ele, ficou alegre, feliz, e que não queria mais mexer com aquilo, e de repente ele faz isso. Depois eu fui conversar com eles. E vocês, levou ele para a igreja? Não, nós não fizemos,
porque as igrejas lá é tudo diferente daquilo que a gente acredita, não sei o quê. Ah, meu Deus do céu. Está aí o preço. Então, alguém com medo no seu coração, às vezes ele se torna mais perigoso do que o inimigo do lado de fora. Sabe, o medo, ele tem poder de roubar a nossa força, ele tem poder de roubar a nossa capacidade de vencer, ele tem poder de roubar a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade. É por isso que nós precisamos de ter paz. Paz no coração, paz interior. É por isso que você sempre tem que crer e declarar e ter essa convicção que você tem guerra, mas você está em paz. A guerra vai em paz. Vira para o seu irmão e fala: meu irmão, a guerra vai em paz. Sabe, Deus, Ele prometeu conservar em paz somente aquele que tomasse uma atitude interior, lá do seu coração, de fé. Sabe, a paz de Deus, ela não está ligada com ações mais externas, mas uma atitude interior do coração. Olha o que Jesus ensinou aqui, João 14, 27. Deixo-vos a paz. O que Jesus deixa? A paz. A minha paz vos... Você tem que comprar a paz? A paz é o quê? Dom. A paz é um presente. Aí Jesus fala: não vou dar como o mundo dá. Aí vem a segunda parte do versículo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, ele dá a paz, é de graça, mas não se atemorizar, não deixar o coração se turbar, é responsabilidade sua. É você que lida com o seu coração. Eu não permito isso entrar no meu coração. Ah, mas o seu filho, ele agora casou, mas agora ele está largando da mulher, ele está fazendo, sei lá o que pode estar fazendo. Ai, você, meu Deus do céu, agora o que eu vou fazer? Meu filho para lá, meu filho para cá, meu filho tá... Irmão, acabou, né? Ou seja, você se tornou o Deus desse filho seu agora. É por isso que Deus você não consegue receber as coisas. Quando você se torna o seu Deus, você está concorrendo com Ele. Não concorra com Deus. Fala: Deus, meu filho está assim, 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 assim. É teu problema, Senhor. Não quer nada de problema para mim. É do Senhor. Ele é filho, é do Senhor. Não é filho meu, não. Lembra? Senhor, lembra? Eu já te dei ele. Eu já te entreguei ele. Eu te entrego também esse problema. Esse problema também não é meu. O Senhor não quer esse problema. Não quero. Eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo resolver. Mas o Senhor pode. Eu descanso. E rejeita pensar nisso. Rejeita deixar isso virar um turbilhão dentro de você. É isso que Jesus está falando aqui. Ele dá, mas quem cuida com o seu coração é você. É você que lida, é que você permite, você que decide pensar ou não pensar. Se o pensamento é muito insistente, começa a orar, fala: Senhor, eu rejeito esse pensamento, eu não vou pensar mais nisso, eu não vou pensar nessa situação mais, porque o Senhor, a minha mente é a mente de Cristo. Eu rejeito agora toda mentira, toda falácia do diabo da minha mente. É porque o diabo fica focando, jogando setando a sua mente para você ficar pensando, para tirar a sua paz, para trazer guerras para você. Ele quer te ver em guerra, mas Deus quer te ver em paz. Aleluia. Deus quer te ver tranquilo. Sabe, eu penso que quando você chega lá na sua casa, ou onde você deita numa rede, começa a balançar, olhar para o teto, falar: como a minha vida é maravilhosa. Irmãos, eu acho que Deus olha para você e sorri. Deus fala: nossa, meu filho está desfrutando daquilo que eu dei para ele. Meu filho está desfrutando daquilo que eu dei para ele. Sabe, paz interior é só para quem luta por ela. Para alcançar, depois que você alcança, você tem que preservar. Você tem que preservar. Então, eu tenho lutado para ter paz interior.
Irmãos, quando você age dessa maneira, parece que você é um pouco irresponsável. Entende? Você é um pouco irresponsável. Então tá aí, tá lá, vai ter problema, vai encarecer as coisas, vai acabar com o dinheiro. E daí? Eu vou continuar vivendo. Estou no Senhor. Eu sei que amanhã eu vou ter o que comer. Eu tenho um Jeová Jireh que vai me prover. Amém, irmãos? Ah, não, você está com uma doença agora que você vai morrer. Ah, mas se eu morrer, eu vou ressuscitar mesmo. Ainda que eu morra, eu vou ressuscitar. Eu já tenho a vida eterna. Para que eu vou me preocupar? Ah, mas essa vida sua é tão maravilhosa, você é tão lindo. Você não pode morrer, não. Já falei para você, por isso que você ama tanto essa vida aí. Valoriza tanto ela. Mas aí você fala, diabo, tem um detalhe. Essa vida aqui é para no máximo 100 anos. Talvez 120, né? Acho que muito. Raríssimo esse caso. Depois, eu vou viver a eternidade com o Senhor mesmo, porque eu já ganhei a vida eterna. Desarma. Aprenda a desarmar. Eu vou pregar essa palavra aqui, desarmando as bombas de Satanás. Vou ver se eu prego ela no próximo domingo aqui. Porque o diabo vai ficar armando bomba para poder levar você a viver desse jeito. Existe uma palavra lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Sabe, o único esforço que Deus manda você ter é para entrar no descanso. Agora, para você receber essa paz, você precisa de se posicionar. Você tem que se posicionar. Lá em Filipenses 4, 6 diz o seguinte: não estejais inquietos, amém? Os irmãos sabem o que é inquietos? Inquietos, ou seja, não seja ansioso. Ele está falando, não sejais ansiosos. Ou seja, aqui é uma ordem. Não estejais, está no imperativo, é uma ordem. Por coisa alguma. O que é coisa alguma, irmãos? Coisa alguma envolve o seu emprego? Sim ou não? Envolve a saúde do seu corpo? Sim ou não? Envolve a saúde do seu filho? Sim ou não? Coisa alguma. Coisa alguma. É tudo. Você não deve ser o quê? Ansioso. Antes, as vossas petições, que são orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Onde é que você vai falar com Deus? O seu refúgio, o seu abrigo. Você vai conversar com Ele. Tem coisas que você só pode falar com o Senhor? Sim. Nem que sua mulher você não pode orar. Você tem que entrar sozinho lá no seu refúgio. Senhor, agora são nós dois. Minha mulher não pode ouvir isso aqui não. Sim, porque às vezes um problema que você vai orar para Deus vai deixar ela ansiosa, preocupada. Os irmãos já pensaram que é outra coisa, hein? Então, aqui fala: sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe, quando nós decidimos não nos entregar à ansiedade, a não nos entregar a receios, Deus vai fazer a parte dele. Tem um ditado secular, dizem que é da Bíblia, mas não é? Faça da tua parte que da minha ajudarei. Mas eu nem sei o que estou falando. Ele diz que a paz de Deus guardará os vossos corações. De quê? Dessas guerras. Está tendo guerra lá fora? Tá, mas lá dentro está tranquilo, está em paz. Amém? Aconteceu isso lá com meu parente, com meu pai, com minha mãe, sei lá o que aconteceu, uma coisa ruim que aconteceu. É ruim mesmo, difícil e tal. Mas lá dentro seu coração nem aumenta a pulsação. Você não tem taquicardia. Que tem gente, quando alguém liga para ele um telefone lá do interior, lá do sertão, lá, você tem parente, nossa, meu Deus do céu, o que vai ser isso aqui agora? É o fulano que está ligando, só pode ser notícia ruim.
seu coração já dispara, sua boca fica seca, acabou a paz. Sabe, mas quando nós entregamos isso a Deus, começa uma atitude interior nossa, e só depois é que Deus vai cumprir a parte dele. Então, para não andar ansioso, não basta apenas você decidir isso, você precisa de uma intervenção de Deus. Você que tem problema de ansiedade, você precisa de um milagre. Essa é a verdade, um milagre. Você tem que falar, Deus, eu preciso de um milagre. Me cura, porque é uma doença, é uma enfermidade isso. Fala, Deus, me cura, eu não quero, eu decido não mais viver ansioso por nada, por nada. Sabe, mas essa intervenção, por sua vez, ela só vai acontecer depois que nós fizermos a nossa parte, que é esperar, que é confiar, que é entregar para Deus. Sabe, é o que Deus, por boca do profeta, ele chamou de manter uma mente firme no Senhor. Sabe, quando nós falamos para os nossos problemas, que não aceitamos nos preocupar com ele, falar, olha, quer te falar problema? Vem cá, probleminha, vamos conversar nós dois aqui, vamos ter uma conversa séria nós aqui? Você bate na mesa aqui, olha aqui, presta atenção. Eu não vou mais te preocupar contigo. Não vou nem levar em consideração mais você. Você é problema resolvido, você já está na mão do Senhor. Sabe quando nós falamos, nós estamos fixando em nossa mente no fato de que Deus está conosco e que Ele vai interferir nessa situação e nós descansamos, é Deus que vai resolver. Aí quando você menos espera, resolveu. Sabe quando nós fazemos isso, nós vamos ver Deus fazer a parte dele e vai conservar em paz, cuja mente está nele. Amém? Já estou chegando no final da minha palavra aqui. Paulo, ele tem uma oração interessante aqui pelos Efésios. Efésios 3,14 diz o seguinte: por esta causa, me põe de joelho, ou seja, orava, diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu espírito do homem interior. Você sabe o que é o homem interior, irmãos? Seu espírito, que foi recriado, espírito vivificado. Ele fala para que seja fortalecido no seu espírito. Para quê? Para que esse espírito seja fortalecido para vencer o quê? Vamos voltar lá para Gálatas 5,17. A carne milita contra quem? Está aí. Por isso que o seu espírito tem que estar fortalecido. Se o seu espírito está fortalecido com oração, se o seu espírito está fortalecido com a leitura da palavra, se você está com a mente firme, com o coração firme no Senhor, o seu espírito está forte. E toda vez que a carne chega para guerrear, ela vai levar uma surra. Vai levar pancada. Sabe por quê? Você está firme, Senhor. Vem problema? Tem problema? Tem. Não tem jeito, Jesus fala. Mas quando vem esses problemas, você vence. Sem nenhum problema. Amém? Aleluia. Quero encerrar. Vou chamar a equipe do louvor aqui à frente. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar na Bíblia a expressão não temas 365 vezes. Será que é por acaso? Ou seja, uma por dia. Uma por dia. Por que Deus, para Deus é tão importante que nós não venhamos ter medo? Que nós não venhamos viver preocupados? Que nós não venhamos viver ansiosos? Porque a fé começa com uma atitude lá dentro do coração. Só depois que de nós agirmos dentro de nós, Deus pode nos levar onde esses problemas não vão nos afetar. É que vai fazer com que o poder dele vai trabalhar nas nossas circunstâncias. Estou firme, estou convicto, é no Senhor. Aí Deus então, Ele pega, começa a trabalhar nas suas circunstâncias. Amém?
Aleluia. Gostaria que você ficasse de pé. Quem lembra aqui da história dos 3 amigos de Daniel que foram jogados dentro de uma fornalha? Alguém lembra? Lembra, né? E eles venceram aquela fornalha ali do rei Nabucodonosor pela fé. Porque muitas vezes nós lemos a palavra e nós não atentamos para pequenos detalhes. Olha o que a palavra de Deus fala. Veja como que foi operado isso. Os quais, Hebreus 11:33, explica isso. 34. Os quais pela fé venceram reinos, ele está falando aqui dos heróis da fé. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Agora vai falar sobre eles, 3. Apagaram a força do fogo. Apagaram a força do fogo. O texto não diz que eles apagaram o fogo, mas eles apagaram a força do fogo. A diferença ela é muito clara. A fé nunca começa resolvendo circunstâncias, mas a fé ela vai anulando o seu poder sobre o íntimo, aquilo que nos afeta. Amém? Sabe, quando o fogo não tem mais poder sobre nós, é porque o milagre já começou. Quando as circunstâncias que você está vivendo, ela para de te afetar, o milagre já começou. Creia. Sabe, irmãos, olha aqui para mim. Deus não é Harry Potter. Deus não é mago que faz um problema simplesmente bater a varinha e desaparecer instantaneamente. Eu sempre falo isso. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Pela fé, primeiro, Ele nos transporta a um lugar onde as circunstâncias normais nos afetam. Mas é pela fé. Deus te pega, te carrega. Você está no meio da guerra, você está no meio da tempestade, está no meio do temporal, e pela fé Deus te pega, te coloca no abrigo. Te coloca ali, protegido. Uma vez que você consegue entrar naquele abrigo, você está protegido, você está guardado. Aí Deus vai lá, aí Ele começa a trabalhar nas suas circunstâncias. Você está aqui, sua circunstância está aqui, e Deus começa a trabalhar aqui, as coisas externas, os seus problemas. Deus começa a trabalhar, Ele vai movendo, Ele vai trabalhando. Sabe, o Senhor falou isso através do profeta Isaías. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Sabe, o Senhor não está prometendo que nós não vamos passar pelo fogo. O Senhor não está prometendo que nós vamos ter que atravessar o rio. Mas Ele promete que nós não iremos sucumbir diante disso. Mas se nós confiarmos, se nós for firmes nele, nós teremos paz interior, a presença e o poder de Deus se manifestarão. Teremos problemas? Sim, mas nós não seremos destruídos. Ainda que você venha ter muitos problemas, você não vai ser destruído. Se você entrar no abrigo, se você entrar no refúgio de Deus. Declara, pega esse Salmo 46 e declara ele todo dia, confessa ele todo dia. Olha, quando você começar a ter problema, olha aqui, eu te dou uma sugestão, vou te dar uma receita do pastor João Batista. Anota a receita do pastor João Batista. Quando você começar a pensar nos problemas e você não consegue parar e está pensando, vai lá e fala, peraí, só um pouquinho. Abre a Bíblia, Salmo 46, e começa a confessar a palavra, começa a meditar na palavra. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, eu estou na rocha forte, eu estou firmado, aleluia!
Oh, glória a Deus! Quero fazer um momento de fé aqui agora. Agora é você e Deus. Eu te ensinei. Eu te mostrei o caminho. Te mostrei o refúgio, o abrigo. Eu quero agora que você, pela fé, você vai agora apresentar esse Deus a esse problema. E falar para esse problema agora, problema, quero te apresentar. O meu advogado vai tratar com você agora. Eu não mais trato com você, tá bom? Não vem conversar mais comigo sobre isso. Quem vai conversar é o meu advogado, é o Senhor. Amém? Fecha seus olhos.